Olá pessoal, mais uma vez aqui com receitinhas. Nós já fizemos queijo, agora nós vamos fazer o pão para comer com queijo. Bom, essa é uma receita minha, tá? Desenvolvida por mim e é bem simples, tá? Principalmente agora que todo mundo tá em casa, todo mundo querendo fazer pão em momento de pandemia, é um pão simples. Tem dois ingredientes que teria que ver, mas que também não é tão difícil assim, tá? No Rio de Janeiro eu sei onde encontrar, até aqui na Suíça eu já sei onde encontrar também. Mas primeiramente vamos. Pão, nós precisamos sempre de fermento, farinha, dependendo da receita, ovo, nessa receita não tem ovo, tá? E uma boa máquina, em geral, para fazer a mistura. Tem gente que prefere fazer na mão, mas eu acho mais rápido e depois, se você quiser, você pode sovar na mão. Mas nesse caso dessa receita é tão simples que você pode fazer tudo na batedeira. Esse que é o batedor de massa pesada. O batedor de massa pesada é o batedor da massa de pão. É o indicado para bater pão, porque a massa de pão é muito mais pesada do que uma massa de bolo. Então, esse é o batedor indicado. Então, nós vamos aos ingredientes e ao material. O ideal sempre é separando o material. Se você puder ter uma balancinha desse tipo, né? Eu acho que é fácil de achar em todo lugar, tem muitas de preços bem acessível. Não tem muita dificuldade, mas se não eu vou tentar resolver. Copo medida, que também é uma coisa. Esse aqui então costuma ser bem barato, tá? Esse aqui eu trouxe do Brasil e costuma ser bem barato. Lugares assim de mercados populares, né? Encontra facilmente. O meu já tá ficando até desbotado, coitado. Então lá, farinha de trigo branca, comum, meio quilo. O ingrediente diferente que eu falei, farinha de centeio, tá? Bom, eu aqui já achei. Essa aqui ainda trouxe do Brasil, tá? Então, é uma farinha um pouquinho mais escura. E aqui nós temos 60 gramas, tá? Eu pesei, tirei o peso do potinho, pesei. Se você não tiver balança, 3 colheres de sopa bem cheinha, tá? Açúcar mascavo, 2 colheres de sopa. Não usamos açúcar branco nessa receita. Ele dá um sabor especial e uma cor também bacana, né? Fermento biológico. No Brasil, se eu não me engano, são pacotinhos de 15 gramas que vem, tá? A receita leva 25 gramas. Então, o que você faz? Vai comprar aquela tirinha que vem com vários, de 15. Pega um de 15, o outro você divide em 3 partes, pega 2 partes, junta com aquele outro inteiro e teremos 25 gramas. Não precisa da balança. Sal, nós levamos aqui, vamos conferir na receita, uma colher de sobremesa. Colher de sobremesa, para quem não conhece, é essa, mais ou menos assim, tá? Um formato um pouquinho diferente de uma para outra, mas o tamanho é essa. Ah, já estava esquecendo, leva água morna, tá? Então, a gente vai colocar meio litro de água morna. Água morna, aquela que a gente bota o dedinho e tá morna, sim, sem incomodar, sem queimar, sem estar muito fria, tá? Legal. A temperatura é 30, 40 graus, dedinho, beleza. Porque senão vai matar os bichinhos do fermento e o pão não vai crescer, ok? Primeira coisa, farinha. Lá, 60 gramas de farinha de centeio. Bom dar uma misturadinha para incorporar, tá? Enquanto tá seco. O açúcar mascavo. Outra vez a gente dá aquela misturadinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que sempre fica umas pelotinhas de açúcar.
O sal aqui é um outro problema, tá? Aqui na Suíça são duas coisas que eu encrenco, sal e açúcar. Por quê? Açúcar cristalizado e o sal grosso, tá? Só tem esse. E aí eu bato o sal para ele ficar mais fino, para poder trabalhar melhor. Como aqui fica difícil, porque ele ainda tem uns pedacinhos inteiros aqui, eu vou bater assim, mais ou menos isso, tá? Uma colher de sobremesa. Outra vez, dando aquela incorporada. E agora, vamos ao fermento. O bom é a gente dar uma, tá? Pegar ele assim, dar uma desmanchadinha. Mas também, nada de, não precisa virar pó não, tá? Só quebrar ele um pouco. Facilitar justamente de misturar. Agora vamos colocar água e começar a bater, tá? A água tá morninha, vamos colocar um pouco. A gente liga a batedeira, velocidade baixa. Ele vai misturando, incorporando a água, a farinha. Vou dar uma pausa aqui só para falar uma coisa que eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu esqueci de falar. Essa água nem sempre ela vai toda, tá? Aí, infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês que tem que ser no olho. Vocês vão ter que ver a massa, porque senão pode ficar muito mole e ela não cresce, ela não assa legal, fica pesada, fica molhada demais, realmente. E dependendo da farinha, do tipo de farinha, vai dar diferença. Então é por isso que a gente vai acrescentar aos poucos e vendo a consistência, tá? Agora ainda tá muito no início, mas é assim. Vamos misturar e vamos acrescentar. Que agora já vão parar e ficar olhando para ver o que acontece. Não sei se vocês estão percebendo, mas a massa tá mudando. Que nem vai precisar botar farinha não. Eu acho que tá ótimo. Então aqui já incorporou tudo, já misturou tudo, bateu. Formou uma bolota, praticamente soltou da batedeira. Tá legal. Se você for fazer na mão, a mesma coisa. Você começa a perceber que ela começa a fazer um bolão, não tá mais tão pegajosa. É isso. Essa é a forma, tá? Ela tem 28 por 11 de largura e 6 de altura, tá? É uma forma típica para pão. Existe muito no mercado um tipo menor. Eu acho que para essa massa esse é o tamanho perfeito, tá? 28, 11, 6 de altura. Vou untar? Vou. Botei aqui aproximadamente umas 2 colheres de óleo de cozinha, tá? Vou dar uma pincelada para espalhar. Por quê? Porque vai grudar, se não colocar depois, para você tirar seu pãozinho da forma, vai desmantelar tudo. Não é com farinha, é com óleo, tá? Então a gente dá uma pincelada, espalha o óleo e tal. E também não é para ficar encharcado demais, senão o pão vai ficar todo engordurado por fora, o que também não é legal. Essas bordinhas aqui são legais, passar bem, porque normalmente ele cresce acima da forma, tá? E aí ele prende aqui, ele agarra. Então é bom. O que a gente vai fazer? Passar o papel toalha para tirar o excesso. Porque se ficar encharcado demais, o pão vai absorver esse óleo, vai ficar encharcado também. E não tem nada a ver, tá? É só mesmo para ela não grudar. Agora, massa na forma. Estão vendo que ela é bem pesada. Pronto, viu? Saiu inteirinha. Vamos dar uma amassadinha. E agora eu vou molhar minha mão com a mesma água morna. E aí eu posso vir com a mão. Por que eu molhei a mão? Para não agarrar a massa. Ela vai crescer. Eu tô só espalhando. Se eu estivesse trabalhando ela na mão, seria a mesma coisa. Aí você vai distribuir conforme você quiser. Eu gosto que fique por igual. A tendência é sempre crescer mais no meio.
sei se vocês conseguem ver que tem 2 bolinhas de açúcar mascavo ali, tá vendo? Assim, grosseiramente, não precisa chique não, só espalhar mesmo. E agora ela vai pro armário. Por que eu disse que a gente vai pro armário? Porque ele precisa descansar e crescer. O ideal, uma estufa. Cara, não tem estufa melhor na minha casa do que o armário. Aqui tá o forno. Eu posso ligar ele e ele aquece e, consequentemente, o armário fica quente. Ou eu só boto ele dentro do armário. Esse armário é meio quentinho, é um armário de despensa, mas fica ali. O que acontece? Nós moramos num país muito frio. A casa é aquecida, a casa está em torno de 25 graus aqui dentro. Então, tudo bem. Mas se você mora num lugar frio, o pão, se você deixar em temperatura ambiente, ele não vai crescer legal. Vai demorar muito para crescer. Então, dica: liga o forno, dá uma aquecida, tá? Sem ser demais. Uma aquecida que você... Opa, deixei ligado aqui o ventilador. Que você consiga colocar sua mão aqui dentro, tá? Desliga o forno. Bota a sua massa lá dentro e fecha. Se você não conhecia esse truque, se você conhece, ótimo. Se você não conhecia, é um truque legal, tá? Eu já morei no Brasil numa cidade alta, fria, e que não tinha aquecimento na casa como eu tenho aqui, graças a Deus. E essa era a forma que eu usava para crescer o bolo, tá? Ou então o pão. Ou então a gente bota num cômodo e liga um aquecedor elétrico daqueles para esquentar o cômodo bem e tal, deixa ele crescer. Aqui eu coloco ele aqui dentro de uma... Primeira vez que eu fiz isso, eu achei que ia demorar muito para crescer, ele cresceu rápido, fez uma sujeira, porque ele cresceu e transbordou. Cresceu tanto que transbordou. Mas é isso, ele precisa de calor, tá? Então ele fica abafadinho. Aqui basta botar dentro do armário. Não tendo armário, sendo num lugar frio, Rio de Janeiro nem precisa muita coisa, né? Basta você botar ele num cantinho, cobrir, tal, e ele vai, cobre a forma, ele vai crescer. Quando você vê que tá crescendo, tira o pano para não agarrar e deixa ele crescer. Aí, o crescimento não tem um padrão de tempo. Ah, você deixa 2 horas. Não, você vai olhar. Depois que você coloca no forno, ele cresce mais um pouco. Pouco, não é demais não, ele cresce mais um pouco. Mas aí vai depender da altura que você quer. Eu, às vezes, gosto dele bem alto, deixo ele crescer bastante. Outras vezes eu deixo ele mais rente à forma. Vai do gosto de cada um, tá? Então, agora vamos deixar ele crescer, depois eu volto. Bom, pessoal, 2 horas mais ou menos depois, vamos ver o pão. Espetáculo. Botei até ele mais para trás. Para mim o tamanho tá perfeito. Olhem isso. Ele tá até começando a abrir em cima já. Vamos lá. Abrindo o forno, que está a 180 graus. Eu vou deixar 10 minutos nessa temperatura, 180, 170. Depois eu vou abaixar o forno para 90, mais ou menos, 100 ou até menos. Depois, isso mais 10 minutos. Depois eu subo de novo para 180, mais 10 minutos. Eu abaixo de novo, mais 10 minutos. Tem em torno de 40 minutos até 1 hora que ele vai levar, dependendo do forno, tá bom? Então, por enquanto,
Vou marcar aqui 10 minutinhos no meu forno, que aí eu vou ficar nessa operação aqui. Porque senão, o que vai acontecer? Ele assa por fora, fica bonito, a gente vê, fica todo bonito e tal. E quando você vai abrir por dentro, ele tá cru, não tá legal. Então é melhor ele cozinhar lentamente a não cozinhar. E se ele ficar branquinho, então depois a gente aumenta o forno e deixa ele ficar coradinho por fora. Ok? Vou mostrando pra vocês essas viradinhas, tá? Acho que agora deu. Tá me parecendo que está pronto. Deixa eu puxar aqui fora. Tem uma casquinha. Eu acho que agora foi. Vou deixar esfriar um pouquinho. Tirar ele daqui, mas não vou demorar a desenformar, não. Porque ele começa a transpirar e fica molhada a massa e também não é legal. Então daqui a pouco eu vou tirar ele, botar numa grade para ele acabar de esfriar. E daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, pão pronto. Quentinho, macio, cozido, fofinho. Nós vamos aproveitar aqui para passar uma manteiguinha e provar este pão. Eu sou suspeita. Para mim tá ótimo. Talvez algumas pessoas queiram um pouco mais de sal. Na hora que você preparar a massa, você pode dar uma provadinha, tá? Achar que tá pouco, mas não bota demais não, porque depois pode aumentar muito depois de cozido. Eu acho que foi o ponto perfeito, tá? Eu perdi as contas. Contem aí, 40, 50 minutos. Mas é mais ou menos isso. Ele cozinhou, tá fofinho, como vocês viram. Tá perfeito. E aí nós vamos aproveitar agora, tomar o nosso chazinho com o nosso pãozinho maravilhoso, tá? Não se esqueçam, se gostaram, like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. Até já!